Continua a nossa série de mensagens em Filipenses. Abra a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 1. Hoje nós terminamos o capítulo 1. Hoje vai ser o último grupo de versículos desse capítulo 1. Próximo domingo, querendo Deus, a gente entra no capítulo 2. E dá para ver o quanto esse texto, essa palavra de Deus é rica, quando nós estudamos assim em série, de forma expositiva, aquilo que Deus tem para nos ensinar. E hoje nós vamos ver do versículo 27 até o versículo 30, os últimos versículos do capítulo 1 de Filipenses, só para relembrar para aqueles que não estiveram nos últimos encontros. Filipenses, ele tem uma ideia principal em todo esse livro, que é a ideia da alegria, do regozijo. Essa carta, essa epístola, ela foi escrita para incentivar a igreja de Filipenses a ser um povo alegre, feliz. E quem escreve essa carta foi Paulo, o apóstolo Paulo, que quando escreveu essa carta ele estava preso em Roma. Ele ministrou a sua segunda viagem missionária na vida dessa igreja, passou quase 3 meses lá. Esse é o mapa da segunda viagem missionária, onde Filipos está lá em cima e Paulo estabelece essa igreja. E depois de alguns anos ele envia essa carta. Quando a gente olha esse capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30, que a gente vai estudar hoje, o resumo desses versículos é que Paulo incentiva os filipenses a viverem de uma maneira digna o Evangelho. Mesmo em meio aos desafios e aos sofrimentos, a vida deles, na vivência do Evangelho, tinha que ser um viver digno, glorificando a Deus, louvando a Deus. Ele vai destacar a importância da unidade daqueles irmãos, da unidade daquela igreja, da firmeza, da coragem, da fé, tornando ele mesmo o exemplo de sofrimento e também o exemplo do sofrimento de Cristo. E por isso que Paulo sofria na prisão sem reclamar, sem murmurar, mas se contentava. E por isso a igreja era convidada também a viver o sofrimento sem reclamando. Porque tanto Paulo na prisão, como o que Cristo fez na cruz por nós, era o exemplo, era o modelo. E ao olhar esse texto de hoje, talvez algumas perguntas a gente precisa responder. Como é que um cristão deve viver? Será que deve existir alguma diferença? E quais são as diferenças que devem existir entre cristãos e não cristãos? Será que hoje, na sociedade, nos ambientes de trabalho, nos ambientes familiares, tem que existir diferença entre aquele que é cristão e aquele que não é cristão? Será que o fato de nós buscarmos a Deus, nos alimentarmos da Bíblia, orarmos, buscarmos a Cristo numa igreja, num ambiente religioso, onde nós louvamos, onde nós ouvimos a palavra, será que isso deve trazer em nós algo diferente? Será que o nosso comportamento tem que ser diferente? Como o cristão pode atrair o não cristão para Cristo? Nós devemos ficar falando da igreja, nós devemos ficar falando da nossa fé, ou o simples fato de vivermos os princípios já é um impacto para aqueles que estão ao nosso redor? E eu quero dizer que o maior impacto hoje de atração aos não cristãos de um cristão é viver a palavra de Deus na prática. Muito mais do que falar, nós precisamos pregar o Evangelho vivendo esse Evangelho. Essa é a maior atração. E como é que o sofrimento é um dom da graça de Deus? Como que nós podemos entender Paulo falando sobre o sofrimento como o sofrimento sendo um dom da graça de Deus, um presente que Deus nos dá para nos ajudar a sermos melhores? Quem é que gosta de sofrer? Então é uma dessas perguntas que a gente responde olhando esse texto. E o texto começa assim, Paulo dizendo àquela igreja: o mais importante é que vocês vivam na comunidade de vocês, aí em Filipos, aqui em Jundiaí, de uma maneira digna das boas novas de Cristo. Que vocês vivam de forma digna essas boas novas de Cristo. E então, quando eu for vê-los novamente, ou quando ouvir ao respeito de vocês, eu saberei que vocês estão firmes, que vocês estão unidos em um só espírito,
em um só propósito, lutando pela fé e proclamando as boas novas. Paulo, preso, ainda tinha esperança que talvez pudesse vê-los. A gente viu domingo passado aquela dúvida de Paulo: se eu vou para o céu, se eu fico na terra, se eu for para o céu vou estar na presença de Deus, o que é incomparavelmente melhor, mas se eu fico aqui eu continuo evangelizando, o que também é bom. Mas ele ainda tinha esperança de vê-los. Mas independente de vê-los ou não vê-los, o que ele queria, mesmo se ele ouvisse só a respeito, é que aqueles irmãos, é que aquela igreja, que aquelas pessoas estivessem firmes em Deus. E esse propósito de Paulo para aquela igreja é o que Deus quer para mim, para você hoje. Ele quer ver uma igreja que esteja firme, unida, num só espírito, num só propósito, num só objetivo. Que todos nós estejamos juntos lutando pela mesma fé, que é a fé salvadora. E que toda a nossa igreja esteja junta proclamando as boas novas. A conduta desses filipenses, ao dizer: eu quero que vocês vivam de forma digna, esse viver digno do evangelho que professam, significa o que esse viver digno? É viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. O que Paulo está dizendo: eu quero que vocês vivam como Jesus, que vocês demonstrem amor, que vocês demonstrem compaixão, que vocês demonstrem justiça e integridade em todas as áreas da vida de vocês. Onde vocês estiverem como igreja, vocês precisam viver como Jesus viveu. Viver esses ensinamentos, colocar em prática esse ensinamento. Hoje nós vemos uma explosão de igrejas, desse ambiente evangélico, religioso. Mas eu fico me perguntando: será que de fato essa palavra que é transformadora, que muda vidas, ela tem sido colocada em prática, está sendo vivida? Porque a gente vê um crescimento tão grande, mas poucas mudanças na nossa sociedade, nos comportamentos. Portanto, Paulo está chamando aquele povo a vivenciar isso. A salvação, para ela ser real, ela precisa mudar a vida como nós vivemos. Ela precisa mudar a nossa vida. É por isso que todas as pessoas que tinham um encontro com Jesus, elas não permaneciam as mesmas pessoas. Havia mudança, havia transformação. A camiseta que a Junta de Missões Nacionais usa no trabalho da Cristolândia, que são aquelas pessoas que trabalham com os dependentes ali na Cracolândia, e essa camiseta hoje tem sido usada para outros ambientes evangelísticos da junta. É uma camiseta amarela, e escrito bem grande: Jesus transforma. Porque é nisso que nós cremos, que quando Jesus ele entra na vida de alguém, quando alguém ouve essa palavra, quando essa pessoa se arrepende dos seus pecados, quando ela convida Jesus para ser seu Senhor e Salvador, há mudança, não tem como permanecer da mesma forma. Os incrédulos tiram conclusões sobre quem é Jesus, olhando a maneira como nós vivemos. Uma vez ouvi uma frase, talvez você já ouviu isso também, que nós somos a Bíblia que as pessoas lá fora estão lendo. Talvez eles não tenham o hábito de ler as Escrituras como nós tentamos ter. A Bíblia que eles estão lendo é a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso jeito de ser. Porque eles sabem que nós falamos quem nós somos. Somos cristãos, vamos numa igreja, cantamos, celebramos, e eles estão olhando para nós, o nosso comportamento, para ver se de fato nós somos tudo isso. Portanto, num clima cada vez mais pagão, podemos causar um enorme impacto na forma como nós vivemos. Como eu fico em cima, numa situação muito delicada, quando alguém chega em mim e fala assim: pastor, fulano é da sua igreja? E eu fico assim: e agora? Será que ele tem um bom testemunho ou um mau testemunho? Porque se eu falo que ele é, o camarada está dando mau testemunho, pastor, que pessoa, né? Eu só falo que ele não é, e ele está dando... Eu falo, não, ele é da igreja. Quantas vezes a gente, pastoreando já outras igrejas, a gente passou por essa situação. Aquela pessoa é da sua igreja?
como é triste isso, por conta do comportamento, do testemunho. Então, quando Paulo chama a igreja de Filipenses a viver de forma digna, e quando nós hoje somos chamados a viver hoje, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade de forma digna, o que Paulo está dizendo é que nós precisamos viver hoje de uma forma que as pessoas olhem para nós e vejam a luz de Cristo em nós, nas nossas ações, na forma como a gente fala, na forma como a gente faz negócio, naquelas coisas que a gente promete e que a gente vai cumprir, porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. E ele continua falando sobre uma fé, que nós temos que lutar juntos pela fé. Há uma fé que nós devemos acreditar. Vale a pena lutar por essa fé. E essa fé não deve ser comprometida. A nossa fé em Deus, ela não pode ser comprometida por dificuldades, por lutas, por enfermidades. Paulo estava preso, Paulo estava impedido de visitar as igrejas, mas ele não permitiu que a prisão tirasse dele a fé. A prisão tirou dele a liberdade de ir e de vir, mas não tirou a fé, a confiança. Por isso mesmo, ele não podendo ir, ele escreveu as cartas, ele evangelizou a guarda, porque a prisão não tirou dele a fé, a confiança. Portanto, querido, as lutas, as dificuldades, as tempestades que a gente passa na vida, não podem nos fazer perder a fé. É nesse momento, pelo contrário, que a gente tem que ter ainda mais fé, confiar ainda mais. E Paulo está dizendo, estamos juntos, isso é unidade. Mas ele diz também no versículo, nós lutamos juntos. Isso mostra a unidade mais o progresso. Eles não estavam parados, desfrutando da fé e das bênçãos, eles estavam juntos, lutando para que outras pessoas também desfrutassem dessa graça. E ele continua o versículo. Travou aqui. Ixi, agora mudou tudo. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Paulo diz àquela igreja, olha, vocês não podem se intimidar por aqueles que estão se opondo a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles vão ser destruídos e vocês serão salvos. Aqueles que se opõem serão destruídos. Vocês que estão lutando juntos por essa fé serão salvos. Paulo vai falar de um assunto muito importante aqui, que é a oposição, a perseguição. Essa oposição, essa perseguição, ela é esperada para aqueles que seguem a Cristo. Se é uma coisa que a gente pode esperar que vai acontecer, é a oposição e a perseguição. Devemos entender que ela vai chegar, porque nós estamos vivendo de uma forma diferente dos padrões dessa sociedade, dos padrões estabelecidos neste mundo, que está corrompido e mergulhado no pecado. Portanto, nós devemos falar sem medo, sabendo que algumas pessoas não vão gostar do que a gente tem para dizer. É claro que você não vai chegar também e falar, você vai para o inferno, se você não for para a igreja. Não é desse jeito. Né? Por mais que a gente saiba que se a pessoa não buscar Deus, tem só dois caminhos, céu e inferno, você vai apresentar as boas novas, boas notícias. Né? Você vai apresentar de uma forma onde você é um instrumento de paz, um instrumento de bênção, onde você aproveita as oportunidades, onde essas conversas mais duras e mais diretas vão ser depois de um relacionamento, de um estudo bíblico, mas no princípio é mostrar o amor de Deus por ela, mostrar para ela que o pecado afasta. Mas, querida, a gente tem que falar. Você já falou para alguém hoje sobre Jesus? Nós temos que falar. Quando enfrentamos os desafios, perseguição, por causa da nossa fé, devemos lembrar que Deus está conosco. E é Deus que vai nos dar força para superarmos as nossas dificuldades e as nossas lutas. É somente Deus que nos dá força. Quando pessoas se opõem a você por causa do seu testemunho, eu quero dizer para você algo que está acontecendo.
você pode ter a certeza de que você vai para o céu, de que você é salvo. Quando a pessoa se levanta contra você, se opõe a você, isso é sinal de que você é um verdadeiro crente, um verdadeiro discípulo de Jesus, porque quem tem a luz de Cristo incomoda as trevas. Por mais que a gente tente viver em paz com todos, se você está num ambiente de trabalho, qual é o seu comportamento como cristão? Você vai fazer tudo correto. O que acontece com aquele que não faz as coisas corretas? Você incomoda essa pessoa, porque você é o certinho, você faz tudo certinho, você não gosta da mentira, você não gosta de enrolar, você não gosta da falsidade. Quem está acostumado em fazer tudo de qualquer jeito vai ficar irritado com você, vai sentir inveja de você, porque você é aquele dedicado, você chega no horário correto, você entrega o que tem que entregar, você sai no horário correto, você não dá atestado sem precisar. E isso irrita quem vive de qualquer jeito. E no ambiente de trabalho parece que cada vez que passa fica mais difícil achar pessoas comprometidas, né? Com o trabalho, com a dedicação. Quem hoje lida com isso, a questão de RH, de gestão de pessoas, está sentindo isso, não há esse comprometimento. É por isso que o cristão ele vai ser perseguido, pessoas vão se opor a ele. Mas olha o que Paulo diz nesse versículo 29. Vocês receberam um privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Poxa, pastor, mas eu achava que eu só ia ser salvo por Jesus. Eu achei que eu só ia receber o céu, as bênçãos. Paulo está dizendo para aquela igreja que estava sendo perseguida, que estava enfrentando oposição: Deus deu a vocês o privilégio de serem salvos, de crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele. E quando a gente olha esse versículo, a gente lembra o porquê que aqueles discípulos, aqueles apóstolos daqueles dias, sofriam, eram perseguidos, eram maltratados e mesmo assim continuavam firmes na fé. Para eles era um privilégio sofrer por Jesus. Quando Paulo e Silas foram açoitados e tiveram os pés amarrados no tronco, presos, encarcerados, eles estavam cantando e orando a Deus, porque eles se sentiam privilegiados de sofrerem como o Mestre sofreu. Hoje, se a gente sofre um pouquinho, a gente já reclama. Porque o crente não pode sofrer, ele pode ser só vitorioso, ele não pode passar por enfermidade, ele não pode passar por apertos, ele não pode passar por momentos difíceis, porque eu sou filho do Pai, eu sou filho do Rei, eu tenho que ter tudo, não posso passar por momentos de escassez. Aqueles apóstolos pensavam um pouco diferente desse evangelho hoje, que é pregado de água com açúcar, né? Eu brincava na escola, o mamão com açúcar, muito fácil. Querido, a gente precisa entender que a gente vai sofrer, a gente vai passar por momentos difíceis, a gente vai passar por momentos de tribulação, e isso vai ser privilégio, isso não é que Deus esqueceu da gente. Paulo lembra que a graça de Deus nos foi concedida, não apenas para crer em Cristo, mas também para sofrer por Jesus. Mas será que eu estou disposto a sofrer por Jesus também? O sofrimento por causa da fé pode ser visto como uma oportunidade para glorificar a Deus e demonstrar fidelidade a Ele. O sofrimento, quando suportado por fé, pode nos aproximar de Deus e fortalecer a nossa fé. Querido, não se surpreenda quando alguém critica a sua fé cristã. Isso acontece com todos nós, mais cedo ou mais tarde. Pessoas vão se levantar e vão questionar o porquê nós fazemos o que fazemos, o porquê nós cremos naquilo que nós cremos. Nós estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabe que essas dificuldades ainda não terminaram. Paulo traz um encorajamento àquela igreja. Nós estamos juntos nessa oposição. E Paulo estava passando na pele o que era ser perseguido, porque ele estava preso e o crime dele era qual? Pregar o evangelho. Ele era um criminoso diante daquelas autoridades, porque ele era um pregador do evangelho. A luta que os filipenses enfrentavam era a mesma que Paulo enfrentou. E eles precisavam perseverar com fé,
a mesma fé que Paulo tinha em meio às provações, e agora eles eram encorajados a olhar para Paulo, a sua perseverança na prisão e a imitarem essa fé. Eu trouxe um dado aqui muito interessante. Não sei se você acompanha, mas nós temos hoje uma igreja chamada Igreja Perseguida. É a mesma igreja de Cristo. Mas por que esse termo igreja perseguida? Porque são irmãos nossos que não têm a mesma liberdade que nós temos como Brasil, como nossa nação. São irmãos que estão em países que é proibido pregar o Evangelho. E esses irmãos, de acordo com os dados da lista da Mundial de Perseguição de 2024, mais de 365 milhões de cristãos no mundo, eles enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Cristo. Quando a conversão ao cristianismo é proibida, sabe o que esses cristãos enfrentam? Se eles estão num país onde a conversão a Cristo é proibida, e eles fazem essa pública profissão de seguir a Jesus, governo, grupos extremistas, forçam essas pessoas a deixar as suas casas, a deixar os seus empregos, e por medo da violência, alguns são agredidos fisicamente, alguns são mortos por causa da fé, são presos, são interrogados, e por diversas vezes esses cristãos, só porque eles acreditam agora em Cristo e não mais na religião oficial do país, eles são torturados por diversas vezes, e durante a tortura o que eles mais ouvem é: negue esse Jesus. E por não negarem esse Jesus, eles são torturados, eles sofrem. Portanto, querido, se você quer conhecer um cristão de verdade, não olhe no YouTube, procure na Igreja Perseguida. Apesar que no YouTube você acha sobre a Portas Abertas, você vai ver os testemunhos, né? Mas não é esses cristãos que dão esse testemunho de uma vida próspera, rica, milionária, não, querido. São esses cristãos que estão apanhando todos os dias, jovens que são tiradas das suas famílias, cristãos que hoje estão presos, simplesmente porque eles declararam: eu creio em Jesus, eu creio nessa palavra, eu não creio em nenhum outro livro sagrado, esse é o livro sagrado. Cristãos que quando eles estão assim como nós num culto, a polícia pode entrar e pode nos levar para nos interrogar. Cristãos que não têm essa liberdade de estar como nós estamos, eles se reúnem escondidos, alguns no meio de florestas, e quando são pegos, são torturados. Encontramos encorajamento na fé e perseverança de outros crentes que enfrentam desafios semelhantes ao nosso. Portanto, nunca desista dos seus amigos, dos seus familiares queridos. Nunca pare de orar por eles. Não deixe de amá-los. Não tenha medo de falar de Jesus para essas pessoas quando você tiver a oportunidade. A salvação é um presente maravilhoso que nos foi dado, quando nós não merecíamos de forma alguma a salvação. Portanto, compartilhe com eles essa salvação, mesmo em meio ao sofrimento. Porque Paulo deixa bem claro nesse texto: Deus deu a vocês o privilégio não somente de crer, mas de sofrer por amor a Ele. Mas será que a gente está disposto a isso? Será que a gente quer sofrer por Cristo? Ou a gente só quer as bênçãos, as vitórias, as conquistas? Convido você a ficar de pé. E neste momento nós vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Dizer: Senhor, nos ajude. Nos ajude a testemunhar do Senhor. Nos ajude a olhar pessoas que hoje estão sofrendo por amor ao Senhor. E entender que o Senhor estará conosco nessa caminhada. Mesmo quando for num momento de deserto, de muita dificuldade, Ele está aqui. Ele está nos ajudando. Ele está nos fortalecendo. Vamos, neste momento, declarar ao Senhor que nós cremos
Nós cremos e confiamos que Ele é aquele que nos fortalece, aquele que nos ajuda.